A gente vai ver o conceito de funções iguais agora, basicamente começando pela definição de duas funções, uma f e uma g, sendo que a f leva os elementos de a para b e a g leva os elementos de c para d. Elas somente são iguais se elas apresentarem essas três características. Quais são? A primeira característica é que os dois domínios precisam ser iguais. O que isso significa? O domínio da f é A e o domínio da g é C. Então o conjunto A precisa ser igual ao conjunto C em todos os elementos. Se não forem iguais, se diferirem de um único elemento, já não são mais duas funções iguais. Para que as funções sejam iguais, os contradomínios também precisam ser iguais. Ou seja, o conjunto B tem que ser igual ao conjunto D. Ok? Aí a gente, além dessas duas opções, desses dois pré-requisitos, a gente também vai analisar se os valores assumidos, né, pela função f, quando a gente dá um x de entrada, e pela função g, quando a gente dá um x de entrada, o mesmo x, se para o mesmo x as duas forem iguais, né, aliás, se forem iguais para todos os x dentro do domínio, aí satisfazem as condições de que a f e a g são funções iguais. Beleza. Agora a gente vai ver alguns exemplos, tá? Basicamente a gente vai perceber que para que duas funções f e g sejam iguais, o conjunto de pares ordenados que elas formam, né, que compõem ela, tem que ser iguais. Então a f é um conjunto de pares ordenados, a g é um conjunto de pares ordenados, e a gente precisa que esse conjunto da f e da g sejam iguais, ok? Nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ver dois conjuntos, dado A e B, né? O conjunto A é um conjunto de domínio, que tem as entradas possíveis 1, 2 e 3, e o B é um contradomínio, tal que as saídas possíveis são -2, -1, 0, 1 e 2. E aí as funções que ditam as regras que vão apontar os elementos de A para os elementos de B, a gente vai definir essas duas funções aqui, ó. A f, ela diz que os elementos de saída são dados por x menos 1. E a g diz que os elementos de saída são dados por x² menos 1 sobre x mais 1. Então vamos olhar as três condições. O domínios iguais? Bom, domínio igual é só a gente dizer. A gente vai testar todos os valores de entrada 1, 2 e 3 que compõem o conjunto A, né? Tanto na f quanto na g. A gente vai ver se as saídas vão ser iguais e se cada valor de A, cada valor x, sai o mesmo valor para f e para g, ok? Então você dá um valor de entrada, tem que dar a mesma saída nas duas. Quando a gente analisa as três entradas possíveis, que são os elementos do conjunto A, que é o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, a gente vai ver que a f de 1 é 1 menos 1, que é igual a 0. A g de 1 é 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. Isso daqui dá 1 menos 1 dá 0. Então o mesmo valor. Ok, para essa entrada satisfez as condições. Se o conjunto A fosse o conjunto só do número 1, as duas funções são iguais. Por outro lado, a gente vai olhar o elemento 2. A gente tem 2 menos 1 igual a 0. A 1. Eita. A 1. E aqui a gente tem 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1. Certo? Então, olha só, a gente tem 2 ao quadrado dá 4 menos 1 dá 3. Dividido por 2 mais 1, que é 3. Então, a gente tem 3 dividido por 3. Isso daqui dá 1. O mesmo valor de lá.
Então, se fosse só o elemento 1 e 2, né? Se o conjunto A fosse composto só por 1 e por 2, estava ok, tá igual. E o x igual a 3? Então a gente tem 3 menos 1 igual a 2. E aqui a gente tem 3 ao quadrado menos 1, isso aqui dá 8, dividido por 3 mais 1, que é 4. Então 8 dividido por 4 dá 2 também. Então, se a gente estivesse analisando mais valores, a gente até perceberia que em muito mais valores do que só 1, 2 e 3, as duas funções são iguais. Então a gente pode dizer, portanto, a f é igual a g. A f é igual a g porque tanto para f quanto para g a gente está analisando o domínio dado pelos elementos 1, 2 e 3, que é o conjunto A. Agora vamos ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, a gente está analisando duas funções, que é o raiz quadrada de x ao quadrado e a g de x é o módulo de x. Só que aqui a gente percebe que essas duas funções, elas são funções de R em R. Por que a gente fala que elas são de R em R? Porque qualquer valor de x, e elas são iguais ainda. Eu vou escrever aqui ó, em preto. São iguais. Então elas são definidas dos números reais para os números reais. Porque raiz de x ao quadrado sempre vai ser zero ou positivo. Então a saída, para a gente vai calcular a raiz desse número, sempre vai ser um número real. Aqui, ó, o módulo de x, não importa o valor que a gente coloca no x, sempre vai ser um número real. Então elas são definidas, né? O domínio delas é todos os números reais, tanto de uma quanto da outra, e a saída também são números reais, né? No caso, a imagem são os reais positivos. Mas, olha só, elas são iguais, pois raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x para todo x dentro do domínio, que é os números reais. Então não importa o valor de x que a gente coloque aqui, isso daqui é igual, né? Então a gente coloca x igual a 10, a gente tem 10 ao quadrado dá 100, raiz de 100 é 10. Módulo de 10 é 10, então 10 igual a 10. Agora a gente coloca menos 10 ao quadrado dá 100, positivo, raiz de 100 é 10. Menos 10, módulo é 10. Então sempre são iguais, sempre vão ser iguais. Agora, esse último exemplo aqui, ó, se a gente fizer aqui, ó, f de x e g de x como funções de R em R, ou seja, de números reais em números reais, a gente vê que os dois têm domínio em R, ok? Essa primeira parte está ok. O domínio é igual. Só que elas não são funções, não são iguais. Por quê? Pois, quando a gente olha para o x e para o módulo de x, eles são diferentes quando o x é negativo. Ok? Então elas são funções, tanto a f quanto a g são funções de R em R, mas elas não são iguais porque o x, a f é diferente da g para valores de x negativos, ok? Então ela não são funções iguais. Diferente dos outros exemplos.